Opa, falei, é o seguinte, mesmo que o cara tenha 72 milhões de inscritos, ainda assim eu imagino que muitos não façam a menor ideia de quem ele seja, até porque, sendo sincero, até um ano atrás eu mesmo não sabia, e o motivo pra isso é muito simples, eu só consumo conteúdo em português, isso por causa de eu só assistir em 2x, enfim, a questão é que eu não vejo YouTube gringo, e eu imagino que a maioria do meu público também não, até porque, sei lá, eu só acho. Mas voltando ao assunto, esse é um dos maiores youtubers da plataforma e com certeza o mais rico de todos, porque se você comparar com qualquer outro criador por aí, o MrBeast é de longe o cara que mais gasta na hora de produzir os seus vídeos, numa média anual de 48 milhões de dólares, o que dá cerca de 240 milhões de reais, um dinheiro que sinceramente eu nunca vou ver na minha vida toda, mas se a gente levar em consideração que o seu conteúdo se baseia nisso, não é difícil de acreditar nesse valor, até porque gastei 1 milhão de dólares em tickets de loteria e venci, comprei o maior fogo de artifício do mundo, gastando 1 milhão em 24 horas, doando 100 mil a streamers aleatórios, enfim, o conteúdo dele gira em torno disso, que na boa, quando eu comecei a acompanhar, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, o cara já era rico e aproveitou a oportunidade de fazer vídeo pra ganhar ainda mais, só que não, se você voltar nos vídeos antigos, diferente do que se imagina, ele começou fazendo Minecraft, seu canal era de gameplay e ele tava muito longe de ter algum dinheiro, na verdade, diferente do que eu pensava, ele não tinha nada. É irônico voltar atrás e perceber que, depois do Minecraft, o conteúdo principal do seu canal era estipular o quanto os youtubers ganhavam. PewDiePie, Markiplier, seu canal era disso, de analisar o quanto as outras pessoas recebiam, enquanto ele mesmo continuava na mesma situação. E desde a criação do seu canal até aquele momento já tinham se passado 3 anos e nada tinha mudado. Ele sabia até onde o YouTube poderia levar caso dê certo, até porque o trabalho dele era justamente ver o quanto os outros recebiam, mas o problema é que isso nunca aconteceu. Se a gente reparar, nessa época ele postou um vídeo chamado Meta de Inscritos para 2016, onde ele diz qual é o seu objetivo para aquele ano e nos comentários ele menciona ter 1827 inscritos. Isso mesmo depois de 3 anos de canal, só que a sua meta para aquele ano era de 7 mil até dezembro e sim, ele conseguiu, onde 2 anos depois ele também alcançou o marco de 100 mil inscritos e quando seu canal atingiu esse número, seu conteúdo mudou drasticamente. Daí em diante as gameplays de fundo foram deixadas para trás, seu conteúdo de estipular ganhos tinha sido abandonado, então ele começou a fazer vlogs, que vendo hoje em dia é bem no estilo clickbait, cheio de seta vermelha e títulos absurdos, fazendo de tudo para te chamar a atenção, mas pra época era algo relativamente novo. E foi aí que as coisas começaram a dar certo. Seu canal depois de 5 anos finalmente tinha ganho visibilidade e agora era só crescer. A parte mais difícil ele já tinha conseguido. E no primeiro patrocínio, onde um aplicativo pagou para ser divulgado em seu canal, ele pegou todo o dinheiro que recebeu e deu para uma pessoa de rua, sendo o mais direto possível, uma coisa que até então ninguém tinha feito, só que essa simples ideia veio se tornar um dos motivos do porquê esse cara ser tão conhecido, e foi aí que seu canal começou a crescer mais e mais, e sendo assim vários outros conteúdos foram surgindo, esses no quais foram e ainda são motivo de inspiração para muitos outros canais, porque vídeo doando para streamer, vídeo viajando distâncias absurdas de Uber, ou então passando 24 horas debaixo d'água, vídeos que hoje em dia todo mundo já tá cansado de ver por aí, mas que começaram aqui, foi ele quem teve essas ideias, só que ao longo do tempo o próprio MrBeast percebeu que muitos estavam se inspirando em seus vídeos e que eventualmente chegaria um ponto em que se tornaria comum, sendo assim, ele decidiu continuar com as ideias absurdas, mas fazer de um jeito diferente, um jeito com que ninguém mais pudesse copiar, e foi aí então que os seus projetos se tornaram cada vez maiores, com ideias cada vez mais absurdas, chegando a um ponto em que, se não fosse pela quantidade de view, pelo CPM americano ser alto e pelos patrocínios ao longo dos vídeos, com certeza seria um conteúdo que daria prejuízo, mas ele conseguiu fazer dar certo. Então mesmo que ele perca 1 milhão de dólares por vídeo, ele ainda assim consegue ter lucro. Então quando a gente vê ele gastando todo esse absurdo, na real isso é como se fosse um investimento, porque quanto maior for o gasto, mais ele vai chamar atenção no título do vídeo e no final das contas vai fazer com que vale a pena. E é engraçado pensar nisso, porque antes ele não tinha nada, literalmente, e pelo tamanho do canal hoje em dia, com certeza a maior parte do público não faz ideia disso. A maioria deve ter o mesmo pensamento que eu tive de, ele já era rico, de sei lá, o dinheiro é da família, ou que o cara já nasceu em berço de ouro, mas não. Só que saber disso faz com que os vídeos de hoje se tornem especiais. É ele mostrando que conseguiu chegar onde sempre sonhou e usando dessa oportunidade para mudar a vida de outras pessoas. Ele agora sabe muito bem quanto o youtuber ganha, mas ainda assim continua sendo o mesmo MrBeast do começo do canal, onde na época ele nem sequer imaginava conquistar tudo que conseguiu. Mas é isso, eu queria dividir essa história com vocês porque ele não era ninguém e ver até onde as pessoas conseguem chegar ainda mais aqui no YouTube é inspirador, pelo menos comigo, né? Me dá ainda mais vontade de querer produzir, correr atrás dos meus objetivos. Enfim, eu achei que seria da hora, mas é isso aí.
Esse não foi um vídeo de opinião, mas eu tô aqui pra dividir ele com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.